Rui está dormindo. Dormindo. E hoje saíram as matérias sobre a peça dela no jornal, nas revistas e em alguns blogs. Ruiva entrou para uma companhia de teatro e estreou uma peça chamada A Hora da Estrela. Isso aconteceu na semana passada. Hoje saiu uma matéria no jornal sobre a peça, um artigo numa revista e uns posts nos blogs. E eu, como irmão maravilhoso que sou, tudo bem. Eu, como irmão que brigou com ela ontem, fui comprar pão, jornal e revista para ela ler as matérias sobre a peça, com todo amor e delicadeza. Ruiva! Mamãe! Chegou! Chegou, mamãe! Acorda! Comprei pão e trouxe umas críticas. Ai, crítica você sempre traz. Essa crítica. Crítica de jornal, avaliação da sua peça. Você não vai ler o resto? Não, já tá ótimo. Tem um monte de coisa pra fazer. Tipo? Dormir o dia todo. Deixa de ser medrosa e lê. Você vai ter que se acostumar com isso um dia. Eu adoro essa expressão um dia. Sabe o que é bom um dia? É que não precisa ser hoje. Vamos fazer assim. Esquece peça, esquece os críticos, esquece tudo. Hoje nós vamos fazer um vídeo sobre os diferentes gêneros textuais de jornais e revistas. Como ler um jornal? Perguntou ela. Como começar? Passo a passo. Ó, primeiro você abre o jornal, depois você lê. Fim. Aí que você se engana. Tem que saber ler a intenção do texto. Há diferentes gêneros textuais em jornais e revistas. Tem publicidade, tem texto de opinião, cada um com objetivos diferentes. Não dá pra ler sem pensar nisso. Imagina só, ler uma propaganda é como você lê uma notícia. Hora da Estrela no palco. Larga isso. Ruiva, é só uma crítica. Palavras no papel. Na pior das hipóteses, você amassa. Ou, quem sabe, olha só, tenta crescer com ela. Apresento aos senhores a primeira página. Levanta a cabeça, olha pra frente. Ó, manchete primeiro. As manchetes são as chamadas que aparecem bem na primeira página do jornal e anunciam as matérias que o jornal considera como as mais importantes do dia. São aquelas frases com letras enormes, normalmente com fatos graves ou que afetam a vida de muitas pessoas. Se um dia você estiver na manchete do jornal, meu amigo, ou você é um sucesso ou a coisa tá feia pro seu lado. A Hora da Estrela no palco. Aqui, coisa que ele esquece, né? Porque sabe como é, nem todo mundo tem memória visual. A manchete é toda grandona pra chamar a atenção, mas ela também cria, assim, uma identidade visual pro jornal. Pelo jeito, pela cor das manchetes, pelo teor delas, você consegue entender mais ou menos o perfil do jornal. Sabe, assim, a quem ele se destina, essas coisas. Sabe essas coisas? Então, essas coisas. A Hora da Estrela no palco. Ai, Deico, ai, travou tudo aqui, travou minha coluna, vai ter que cortar, corta, não posso apresentar o programa assim, Deico, eu tô com muita dor. Sério, tá corta, sujo aqui, ó. Corta. Próxima parada, o lead. Isso. O lead dá um resumão do que vai ser tratado na matéria. Funciona para atrair o leitor e para deixar mais claro o tema que vai ser abordado. Normalmente, o lead responde a perguntas importantes sobre o assunto que está sendo tratado. Coisas básicas como o que aconteceu, onde, quando, como. Foto bonita. Hein? Foto bonita. Não dá para esquecer da fotografia. Jornais e revistas são cheios de informações visuais, vocês sabem. Assim como as letras grandes na primeira página, as cores e a diagramação, as fotografias são uma parte importante disso. As fotos em um jornal não estão ali só para ilustrar as matérias. Elas também trazem informação e complementam o texto verbal. E olha, jornais e revistas também trazem caricaturas, charges e histórias em quadrinhos. O texto não verbal está presente em várias seções. E agora... as matérias. Ai! Deixa que eu leio, me dá, deixa que eu... Qual caderno? Algum que tem uma boa notícia, né? Cultura ou classificados? Classificados.
Me passa o de cultura mesmo, que com esses preços eu prefiro ler gente me xingando, pelo menos é de graça. Um jornal tem vários cadernos, assim como um programa de TV pode ter vários quadros. Cada um desses cadernos trata de um assunto geral, mas dentro de cada um deles nós podemos encontrar vários gêneros discursivos. Por exemplo, uma notícia, uma reportagem, eles têm uma função informativa. Eles estão ali para dizer alguma coisa, em geral, bem objetiva. Mas, ó, tem também propaganda, tem passatempo, tipo aquelas palavras cruzadas que a sua mãe insiste em fazer enquanto você quer pegar o jornal para ler a história em quadrinho. Por partes. O título. Começa pelo título. Daí você já vai ter uma ideia do posicionamento da autora. Ruiva vai ler a crítica que foi escrita pela maior especialista em teatro no Brasil sobre a peça dela. Como é uma crítica, é um texto de opinião. Não se preocupa só em informar sobre a peça, mas também em expressar um ponto de vista. E essa não é uma opinião qualquer. É de alguém que o jornal considera uma autoridade no assunto. Berro, companhia de teatro. Estreia a versão polêmica de A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Bem, polêmico não quer dizer ruim, né? A Hora da Estrela, da Berro Companhia de Teatro, não traz nada de novo ou desbravador. E a não ser por lampejos de brilhantismo do elenco jovem e de raros momentos de direção inteligente, poderia passar pela temporada no mais merecido limbo. Uma fofa essa senhora, hein? Coraçãozinho pra ela. Já deu pra ver que esse texto não é um texto jornalístico qualquer. É um texto de opinião. A gente sabe disso antes mesmo de ler. Nos jornais e nas revistas existem espaços dedicados aos textos de opinião. O editorial, um texto que normalmente abre a publicação e expressa a opinião do editor, é o principal deles. As colunas assinadas, quer dizer, espaços fixos em que jornalistas e escritores de renome publicam, também são assim. E no espaço dedicado à cultura. Os comentários sobre comida, peças de teatro, filmes e shows costumam trazer, além de informação concreta, a opinião de um profissional sobre a obra ou evento. Cenário pobre, figurino lamentável, iluminação precária, maquiagem extravagante, ritmo cênico sofrível. Maria Cristina Salto. Você. Maria Cristina Salto no papel principal. Traz momentos de brilhantismo ao palco. Ai, meu... Continua! Tá. Sua macabeia desconjuntada e trêmula fala até quando calada. Viu? Ela amou você. Percebeu que até a forma de escrever e o tom aqui são diferentes das matérias comuns dos jornais? Nessas matérias e nos textos científicos, por exemplo, na maioria do tempo a linguagem usada é direta, objetiva, sem muitos rodeios e sem marcas pessoais. Mas aqui, como o texto está no caderno de cultura, ele é destinado a um público específico. E aí a gente pode até encontrar uma linguagem mais rebuscada, mesmo dentro de um jornal. Mas depende do jornal também, né? O que foi? Continua. É que eu tropecei na hora de entrar no palco e passei a peça inteira mancando, foi isso. E eu tava tremendo de nervoso mesmo. Uiva, talento também é acaso. Continua. Termina. Quer saber? Agora eu quero ler tudo que saiu por aí. Vem, vambora. Tá. Não sei. Saúde, Não é isso, moda... Aqui. Ai, que lindo aqui. Vou segurar. Tem, segura aqui. Ai, meu Deus. Leva mais, porque é bom pra fazer portfólio. Portfólio. Aqui, ó, leva esse daqui também. Esse aqui também. Tem que mandar pra mamãe, esse mandar pra mamãe. Ah, mandar pra mamãe. Olha atrás. Enorme! Olha isso. Quanta coisa. Olha, primeira página colorida. Gente, primeira página colorida, um monte de foto maneiro. Papel bacana, hein? Papel bom. Curti, gente. Peraí. Nova adaptação para o teatro traz A Hora da Estrela para o caos contemporâneo. A peça está em cartaz no Teatro da Vila com preços populares. Presta atenção.
A intenção dessa nota é de utilidade pública. Informar sobre um evento cultural na cidade que tem ingressos com preços mais baixos. As frases são curtas e diretas, sem floreios, sem rodeios, sem nada. Olha esse aqui, um pouco mais popular. Peça com o ex-namorado de Suzete Alencar tem preços populares. Sim, eu trabalho com o ex da Suzete Alencar. Olha como esse texto é diferente do primeiro. Ele também informa sobre o preço mais baixo dos ingressos, mas o chamariz para a peça é a presença de uma celebridade. O ator, que é ex-namorado de Suzete Alencar, nem tem o nome divulgado, coitado. Importa no texto é que ele tem ligação com uma pessoa famosa. Viu? Gente, e ele é bom ator, né? Ah, o que eu mais gosto é esse aqui. Sessão popular no teatro para alegrar a família. Precinho bacana em Vila Isabel. Gente, o que dizer desse jornal que eu mal conheço, já considero pacas? Olha só a diferença. Olha só a diferença. Essa publicação não é só popular. Ela também é irreverente, descontraída. A linguagem é informal e o foco do texto é o valor baixo do ingresso e a localização do teatro. Esse eu vou colocar na minha parede. Desde quando você tem uma parede na minha casa? E quem disse que vai ser na sua casa? E que casa que você tem? Eu aluguei um quarto com os amigos da peça. Oi? Eu não te falei, não. Não. Juro, eu tenho que levar até umas coisas pra lá hoje. Você me ajuda? Gente, é incrível, Deico. Olha esse aqui, olha esse aqui, olha esse aqui. Tem até foto, tem entrevista com o diretor, tem até crítica. Vem aqui comigo enquanto eu me recupero da notícia. É bom prestar atenção. Uma revista pode ter vários objetivos. Pode ser de entretenimento, de divulgação científica, por exemplo. Diferentemente dos jornais, a maioria das revistas são publicações que têm como alvo um público altamente específico. Ao contrário dos jornais, que são diários, elas costumam ser mensais ou semanais e têm um público cativo, que normalmente partilha das opiniões de sua linha editorial e tem interesse pelos temas específicos que a revista aborda. Qual o resultado disso? Matérias e reportagens normalmente um pouco mais profundas que nos jornais, mas menor preocupação com uma linguagem objetiva e distanciada. Isso porque a função de uma revista não é só transmitir notícia, é fazer refletir, entreter, analisar acontecimentos do cotidiano ou de um assunto específico. Mas depende da revista, claro. Agora respira fundo comigo. Como assim a Ruiva vai embora? Achei! Achei! Achou o quê? Ah, olha ela! Olha ela! E as matérias de internet, você chegou a dar uma olhada? Não! Voltamos pra casa e a Ruiva tinha virado celebridade do teatro na internet. Umas 15 pessoas me conhecem, sabe? Uhul! 3 blogs com postagens sobre a peça que a gente não tinha visto ainda. Então, eu resolvi mostrar pra vocês o raro momento em que nasce uma estrela! Sério, gente, eu não li nada ainda, vou ver agora com vocês. Ó, o primeiro é de um blog chamado 880. 880, gostei. Olha, já tem mais de 3 mil comentários, menino. Vou ler o primeiro aqui. Quem é essa garota com voz de britadeira? Essa gente de teatro é um bando de desocupado. Prefiro televisão. Por que vai ao teatro, então? Não deve nem ter ido, né? Vai arrumar um marido, minha filha. Não teve graça, não teve graça. Desculpa. Não, cuidado. Cuidado com o computador, né? Ele não tem nada a ver com isso. Isso foi lá na internet, foi no 880. Culpa do 880. Não faz isso. Peraí, meu filho, não faz isso. Os blogs são cada vez mais comuns como ferramentas da imprensa ou mesmo pessoal. Blogs podem ter temas diversos, desde mais gerais até bem específicos, de política a como cuidar de cabelos cacheados. O que diferencia a linguagem do blog da linguagem dos jornais e revistas é principalmente a interatividade. Eu disse principalmente, ok? Até porque as diferenças não param por aí. No blog, o autor e os leitores são muito mais próximos e o conteúdo é o tempo todo complementado, questionado, discutido pelos comentários e até mesmo em postagens de outros blogs e vlogs. Na internet, qualquer um pode comentar sobre qualquer coisa. Qualquer um tem espaço e pode ser o que quiser. Isso tem um lado bom e um lado ruim. Eu não aguento mais. Numa hora eu sou um gênio, na outra eu não presto. Eu, hein? Cada meio de comunicação tem um monte de regra, um bando de função, linguagem específica. Assim não dá pra levar vocês a sério, tá? Ai, é muita regra. É muita gente diferente, falando de um monte de lugar diferente. Como é que a gente consegue viver nesse mundo, gente? Isso é o de menos. A gente vai aprendendo a entender a função e a intenção de cada meio. E as variações de linguagem entre um e outro. Dentro de um mesmo veículo, há várias seções. Cada uma com um perfil e um objetivo. Difícil mesmo não é isso. Deico, o que foi, Deico? Você tá chorando? Não, não tô.
que foi? O que houve? Tá tudo bem? Você tá triste? É uma minha irmã tá indo embora. Foi horrível morar com você, mas foi tão legal. Foi incrível. Você ronca. Mas foi incrível. Ruiva está indo embora para seguir o sonho dela. Vocês já leram esse livro? A Hora da Estrela. É a história de uma moça que era invisível. Eu não vou contar mais porque vocês deviam ler. Vocês vão ler um dia ainda. O que eu queria dizer é que, assim como a Macabeia, a mocinha da história, a Ruiva está indo atrás do sonho dela. Isso é meu, né? Eu quase com saudade de você, mas tudo bem, já passou, pode ir embora. Ai, fofinho! Olha, escova os dentes, come comida saudável, tá? Eu não vou estar aqui pra cozinhar pra você. Tá bom, olha só, toma juízo, tá? Isso, detox. Gente, vem assistir minha peça, tá? Tem lista amiga no site do Morde a Língua, na página do Morde a Língua. É só escrever seu nomezinho lá que você está automaticamente... Bambolê, bola, isso tudo vai ficar na minha casa. Pega Graças pra a mim, Deus eu vou você tá conseguir esperando. ter uma vida de adulto, Tá se finalmente. esperando, Rafa. Devolve Vai, meu ele- dinossauro! Devolve meu dinossauro. Lembrança não tem lembrança nesse negócio não. Para com isso.